Olá, esse é o vídeo 18 da série sobre lógica modal. Falaremos sobre a relação entre o sistema S5 e a metafísica. Exploraremos como que os filósofos argumentam a favor da ideia de que S5 é a lógica apropriada para fazer discussões sobre metafísica. Vamos lá? Começamos a nossa investigação sobre o conceito de possibilidade e necessidade lógica a partir de um contraste com o conceito mais amplo de possibilidade lógica. Vamos tentar definir de modo preliminar o que cada uma dessas ideias quer capturar. Com a ideia de possibilidade lógica, nós queremos capturar a ideia de que se um conjunto de fórmulas, de afirmações sobre o mundo são tomados como verdadeiros, eles não produziriam uma contradição. E a ideia de possibilidade metafísica seria de um conjunto de sentenças que, quando tomados como verdadeiro, não contradiz a natureza das coisas. Esses conceitos podem ser identificados, ou seja, podemos defender a ideia de que a natureza das coisas é limitada somente pela consistência lógica do seu arranjo, porém nós podemos também investigar se não existe alguma diferença entre essas duas noções. Por exemplo, nós podemos pensar que seria logicamente possível que algo ocorresse sem que houvesse uma causa, que de repente alguma coisa passasse a existir no mundo sem que algo anterior do mundo causasse essa nova coisa. E isso pode ser atacado como impossível metafisicamente, mesmo que logicamente possível. A ideia, portanto, é que a possibilidade lógica ela é mais ampla, e se algo é metafisicamente possível, então algo é logicamente possível. Posto isso, agora vamos investigar por que S5 seria, de acordo com alguns filósofos, o sistema adequado para falar sobre metafísica. A ideia é que nós queremos o conceito de possibilidade mais amplo, que não é exatamente o conceito de possibilidade lógica. Possivelmente existem algumas pequenas distinções, mas nós queremos o mais amplo possível, porque é nesse terreno que vamos investigar as proposições da metafísica. Então, para guiar essa investigação, nós vamos colocar aqui aquilo que eu vou chamar de a questão do contexto. A questão do contexto é fazer a seguinte pergunta: o que significa dizer que um mundo é possível, mas não é possível do ponto de vista de algum outro mundo? O que significa falar algo como isso? Bom, se a ideia de possibilidade tem que ser a possibilidade no seu sentido mais amplo possível, então parece que existe uma descorrelação entre essas duas coisas. Defesa de S5, portanto, é a ideia de que fazemos essa distinção porque estamos falando sobre conceitos de possibilidade diferentes no primeiro caso e no segundo caso. Por exemplo, nós estamos falando de possível no sentido mais amplo possível no primeiro caso, e 2 seria algum tipo de possibilidade restrita a algum tipo de perspectiva do mundo em questão. Poderia ser uma possibilidade dado as leis da física, poderia ser uma possibilidade dado algum conjunto de leis da física, um conjunto menor do que todas as leis da física, poderia ser algum conjunto mais específico que não é o da possibilidade no seu sentido mais geral. Vejamos então um exemplo mais específico dessa assimetria em possibilidades. Nós temos duas possibilidades para o estado em que um dado vaso está. Ele pode estar inteiro ou ele pode estar quebrado. E nós podemos dizer que o estado em que esse vaso está quebrado, ele é claramente acessível ao mundo W1, onde ele está inteiro. Porém, a volta não valeria, ou seja, algo que está quebrado não poderia voltar a ficar inteiro. Nós estamos falando aqui de que algo que se quebra não pode retornar exatamente ao seu estado original. Nós podemos fazer isso a partir da
das ideias de entropia ou qualquer outro conceito mais pertinente a esse caso em específico. Mas a gente pode falar até de coisas mais cotidianas, como uma vez que um vaso é quebrado, não existe uma metodologia para transformar ele em um vaso novo. Nós podemos fazer emendas, etc, etc, mas não podemos voltar precisamente ao estado inicial. Porém, esses dois estados são estados possíveis. E o que faz com que a segunda flecha de acessibilidade não seja considerada é porque não estamos considerando a possibilidade no seu sentido mais geral. Se ambos são possíveis no sentido mais geral, porém no sentido de acessibilidade de que podemos efetivamente, dentro do contexto das leis da física, obter o outro estado a partir de um estado específico, então o W2 não seria um mundo que poderia efetivamente obter as propriedades do mundo W1. Vamos destrinchar em um pouco mais de detalhes o que está acontecendo nesse caso. Se nós temos uma afirmação φ que diz o vaso A não está quebrado, então do ponto de vista de W2 não é possível φ. A ideia é que não é possível φ por conta das leis da física que previnem que a gente retorne um vaso quebrado ao estado em que ele não está quebrado. Ou seja, o contexto dessa afirmação é o contexto das leis da física. Para tirar o contexto, o que nós precisamos fazer é reescrever a sentença que de fato é verdadeira. Se as leis da física são necessárias, que é o que eu coloquei como LF, então não é possível a φ. Isso significa que para que a análise de fato funcione, nós queremos no contexto metafísico, nós precisamos adicionar, alterar a fórmula para colocar como condição a necessidade das leis da física. Nesse caso, vamos dizer que W2 não acessa W1 fisicamente, mas acessa W1 metafisicamente. Nesse sentido, nós defendemos a ideia de que metafisicamente a simetria deve valer. E nesse caso, vamos lembrar aqui que para defender S5 nós precisamos de três conceitos. Nós precisamos da simetria, da transitividade e da reflexividade. Observe que o que estamos fazendo aqui é basicamente tentar entender o que seriam cenários onde algum conceito de S5 falharia e perceber que, invariavelmente, nós vamos ter que distinguir contextos de possibilidade. Vamos fazer, então, de modo um pouco menos detalhado a defesa da reflexividade e da transitividade, porque a defesa dos axiomas de S5, em geral, são mais naturais. O que é mais complicado é a defesa de que não podemos adicionar mais nada, e é isso nós veremos mais à frente aqui nesse vídeo. Vamos então para a defesa do conceito de reflexividade. Para isso, como nós acabamos de dizer, o que devemos fazer é imaginar uma situação onde falha a reflexividade, ou seja, algo como uma sentença vale no mundo, porém a sentença não é possível. Isso seria o que caracteriza a falha da reflexividade, porque eu não acesso a mim mesmo e, portanto, a validade de φ não garante que eu vejo aquela sentença como possível. Como que seria um tipo de afirmação que geraria esse tipo de problema? Nós teríamos algo como, por exemplo, a ideia de que existem 4 dimensões espaciais, porém eu não consigo imaginar as possibilidades espaciais, apesar de que isso seja verdadeiro. Bom, isso é uma situação relativamente compreensível. Nós, de fato, temos, enquanto humanos, dificuldade de imaginar a ideia de quatro dimensões espaciais, porém, poderia ser o caso que, de fato, existe essa 4ª dimensão e só não temos acesso. Note, porém, que aqui, novamente, para fazer com que a ideia de reflexividade falhe,
nós precisamos ter dois conceitos de possibilidade operando juntos. Um é um conceito que atribui à possibilidade a ideia de imaginabilidade e o outro que é a possibilidade efetiva, a de fato possibilidade metafísica. O caso da transitividade é ainda mais natural. A ideia é que o contexto aparece na própria formulação da pergunta. Veja, o axioma que caracteriza a transitividade é o axioma necessário φ implica necessário necessário φ, ou equivalentemente, como nós já vimos, possível possível φ implica possível φ. Para que isso fale, nós precisamos que seja verdade que possível possível φ, mas não que possível φ. Observe então que para que isso aconteça, algo tem que ser possivelmente possível, mas ser possível do ponto de vista de alguém, de algum mundo. Se é possível do ponto de vista de algum mundo, então é possível no seu sentido mais geral. Então isso geraria uma contradição aqui, e essa é a defesa, a ideia de por que esses três conceitos são metafisicamente relevantes e por que muitas pessoas defendem como muito natural a ideia de que a lógica para falar da metafísica é a lógica S5. Nós vimos até agora que os conceitos de S5 são naturalmente incorporados à lógica da metafísica. Agora precisamos de uma defesa da ideia de que a lógica para a metafísica é S5 e nada mais. Um filósofo importante que defendeu essa ideia é o Timothy Williamson, e nós faremos aqui o argumento que ele propõe. Qual que é a ideia dele? Vamos caracterizar o que é ser a lógica da metafísica. Lembra, para nós caracterizarmos lógica, o que nós fazemos é algo ser verdadeiro, independente do significado específico dos termos não lógicos. Então, a lógica da metafísica vai seguir esse mesmo padrão. São verdades metafísicas que independem dos significados específicos que não são os operadores da lógica em questão, ou seja, os operadores não, ou, e, possível, necessário, e assim por diante. O Timothy Williamson defende a ideia de que é S5 e nada mais a partir de um teorema chamado Teorema de Scroggs, de 1951. A ideia desse teorema é considerar uma teoria T que estende S5 apenas com axiomas esquemas. O que nós queremos dizer com estender S5 apenas com axiomas esquemas? O que queremos dizer é que nós não vamos adicionar frases específicas, frases que falam sobre proposições particulares, como o céu é azul, a parede é branca, alguma frase específica. Todas as frases envolvidas na teoria T são frases gerais que falam sobre proposições qualquer. Podem ser substituídas por proposições quaisquer. Se S5 é estendida desse modo, e isso está alinhado com a ideia do Williamson de que uma lógica para a metafísica tem que ser inespecífica, então esse teorema conclui que existe um único frame que satisfaz essa teoria. E esse resultado, além disso, tem a ideia de que o frame tem que necessariamente ter um número finito de mundos. A ideia agora é supormos que existe uma teoria T, como no teorema, que estende S5 e é de fato a lógica da metafísica. Por causa do teorema, nós podemos concluir que existe um único frame F, tal que F satisfaz a teoria T, e além disso nós sabemos que F tem um número finito de mundos. Nesse contexto, vamos avaliar uma sequência de frases que nós daremos o nome de φn. A φn mais 1 é a frase que diz necessário x1, para x1 uma variável proposicional, ou
necessário x1 implica x2, ou necessário x1 e x2 implica x3, e assim por diante, até necessário x1, x2 até xn implica xn mais 1. Vamos ver o que essa frase vai nos ensinar. Vamos agora ver em que casos as frases φn são de fato verdadeiras no nosso frame. Vamos então começar avaliando uma frase específica, a frase φ3. φ3 diz necessário x1, ou necessário x1 implica x2, ou necessário x1 e x2 implica x3. Para que essa frase seja falsa em um frame, nós precisamos que exista um modelo com frame f e um mundo nesse modelo onde as três fórmulas que fazem parte de φ3 falhem, ou seja, um mundo W onde não vale necessário x1, não vale necessário x1 implica x2 e não vale necessário x1 e x2 implica x3. Vamos destrinchar o que está acontecendo aqui. Para que a primeira opção não aconteça, nós precisamos que W acesse algum mundo W1 e nesse mundo W1 não valha x1. Para que o segundo caso ocorra, nós precisamos ter um W2 e esse 2 não pode satisfazer a implicação e, portanto, satisfaz o antecedente, mas não satisfaz o consequente, satisfaz x1 e não satisfaz x2. Vamos ver o que acontece no terceiro caso. Ele vai acessar um mundo W3 e nesse mundo W3 nós vamos ter x1 vale, x2 vale, mas a consequência não vale, portanto o W3 não satisfaz x3. Observe que cada um desses mundos são diferentes. O W1 ele não satisfaz x1 e, portanto, ele não pode ser igual ao mundo W2. São mundos diferentes, porque W2 não satisfaz ou satisfaz x1. Da mesma forma, W1 é diferente de W3, porque W3 satisfaz x1. Agora observe que W2 não satisfaz x2, mas W3 tem que satisfazer x2 e, portanto, W2 é diferente de W3. Nesse caso, nós concluímos que W1 é diferente de W2, que é diferente de W3, e W3 é diferente de W1. Todos os mundos, exceto possivelmente o W, que poderia ser algum desses acessando a si mesmo, são diferentes. Note, portanto, que a φ3 ela requer, para ser falsa, que existam três mundos. Tem de haver três mundos para que a φ3 seja falsa. E é essa a conclusão que nós queríamos até esse momento. Esse resultado vale de modo geral, ou seja, para que uma fórmula φn seja falsa, nós precisamos ter pelo menos n mundos. Mas lembra que na nossa suposição nós tínhamos n mundos no nosso frame. Então, para φn mais 1 falhar, nós precisamos de n mais 1 mundos, porém o frame que satisfaz a teoria T, ele tem apenas n mundos. Então a fórmula do tipo φn mais 1, ela é simplesmente verdadeira. Ela é verdadeira e todas as fórmulas φn mais 2 e assim por diante são todas verdadeiras, porque para que ela falhasse eu precisava de mais mundos. Com isso, vamos agora montar um exemplo para finalizar a nossa questão. A ideia é fazer a seguinte pergunta: faz sentido dizer que φn mais 1 é metafisicamente verdadeira? Observe que a frase φn mais 1 ela é metafisicamente verdadeira no sentido lógico da metafísica e ela vale para qualquer que seja a interpretação do x1, x2, x3 e assim por diante. Vamos então interpretar especificamente cada uma dessas sentenças de modo que nós cheguemos a uma frase estranha de ser considerada metafisicamente verdadeira, no sentido metafísico-lógico. Vejamos a seguinte frase. Se nós tomamos xi como a frase que diz existem pelo menos
I mais um planetas habitáveis. Então, essa frase vai nos ajudar a simplificar um pouco a sentença específica, porque xi implica xi menos 1, ou xi mais 1 implica xi. A ideia é a seguinte: se existem pelo menos 10 planetas, então existem pelo menos 9. Ou seja, quando nós temos uma frase que diz se tem pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, até pelo menos 10, então, quando eu digo que isso implica que existem pelo menos 11, como 11 já implica que existe tudo para baixo, então a frase não diz nada além do que simplesmente existem pelo menos 11. Ou seja, cada uma das frases que ocorre na FI-N é de fato equivalente à última, né, à implicação. E, portanto, uma frase como FI-N, ela vai ser equivalente no contexto em que interpretamos xi desse modo, vai ser equivalente a dizer simplesmente necessário x1 ou necessário x2 e assim por diante até necessário xn. Observe que cada uma dessas frases está dizendo que existe pelo menos 2, ou existe pelo menos 3, ou existe pelo menos 4, assim por diante, planetas habitáveis. Mas parece metafisicamente possível que exista somente um planeta. E, portanto, é muito estranho que nós cheguemos à conclusão de que uma frase como φn mais 1 é metafisicamente verdadeira. E nós podemos continuar com a derivação de várias estranhezas a respeito disso. Nós poderíamos, ao invés de interpretar como i mais 1, interpretar como i mais 2 cada xi. E nesse caso, nós chegaríamos à conclusão de que não é metafisicamente possível existir somente 2 planetas. E nós poderíamos continuar assim por diante, concluindo cada vez que a única forma de ser metafisicamente possível seriam infinitos universos. Né? Embora isso possa ser defendido metafisicamente, não pode ser uma verdade que tomamos como na lógica da metafísica. É algo que tem que ser metafisicamente argumentado. E é essa ideia de, por exemplo, eliminar a extensão T. Né? Ela limita o nosso universo metafísico, forçando que o que estamos considerando como universalmente válido implica a existência de um número finito de mundos. Ou seja, concluímos que uma frase como φn não pode ser tomada como universalmente verdadeira no sentido que nós falamos da lógica da metafísica. E é essa a ideia por trás da defesa de que S5 é a lógica da metafísica, nem mais nem menos. No próximo vídeo, vamos ver qual que seria o formato de uma defesa para que S4 ao invés de S5 fosse a lógica da metafísica. Nós vamos entender alguns dos argumentos que acontecem para entender um pouco melhor essa dinâmica dentro da filosofia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E se puder, considere se inscrever no canal como um membro para dar um apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado.